Na aula de controladores lógicos programáveis de hoje, vamos fazer uma introdução aos CLPs. Bem, eu acho que todo mundo sabe o que é automação, né? Praticamente toda a indústria hoje é automatizada. O que eu quero dizer com isso é que os equipamentos eles realizam suas tarefas quase de forma autônoma, sozinhos, sem necessidade de uma pessoa. A mão de obra humana, nesse caso, ela é necessária apenas para supervisionar o sistema. Bem, e ao retirar a variável humana do sistema, é possível produzir mais rápido, sem erros e com uma qualidade geralmente melhor. Isso então permitiu à indústria produzir em alta escala, com uma segurança operacional muito maior, com baixo custo. Você tem então uma área muito importante dentro da indústria que é exatamente os funcionários que fazem a programação dessa automação e os funcionários que fazem o supervisionamento, né? Que ficam monitorando o funcionamento dessas máquinas. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem aqui. Isso dentro de uma indústria, nós temos ali pessoas sentadas apenas operando os seus equipamentos. E para controlar todos esses equipamentos, nós não utilizamos aqueles circuitos de comando comuns que nós vimos para acionamento de máquinas elétricas, como por exemplo esse circuito de comando mostrado nesse quadro. Imagine que se ao invés de usar esse quadro com um emaranhado de equipamentos e fios, nós pudéssemos utilizar um único equipamento. Pois é, esse é o CLP, um controlador lógico programável, que nada mais é do que um computador na qual nós podemos programá-lo para executar as tarefas e fazer o controle das máquinas. É claro que esse aqui é um CLP simples, pequeno, com baixa capacidade, mas no mercado nós podemos encontrar equipamentos de diversos tamanhos, de diversas capacidades para atender às aplicações e demandas tanto complexas como na indústria, como demandas mais simples. Para conhecer os CLPs e suas partes, nós vamos considerar aqui um equipamento mais simples que é o VEG Click 02. Aqui é o módulo principal do CLP, tá, onde nós temos o computador propriamente dito. Nos terminais de cima aqui nós temos entradas, tanto analógicas quanto as digitais. Temos os terminais de alimentação, né, para o funcionamento do dispositivo. Temos aqui embaixo os terminais de saída, tá? Onde nós vamos conectar as contactores que vão acionar os equipamentos que nós queremos controlar. Temos aqui a conexão para o cabo de programação, né? Então é possível programar diretamente no equipamento utilizando os seus botões e o display, tá? É possível fazer essa programação, mas confesso que é muito mais trabalhoso fazer isso no próprio dispositivo. Então, muito mais comum utilizar um cabo de programação, na qual você conecta a um computador e lá no computador, com um software, você vai fazer a programação e transferir o programa para o CLP. Podemos ver aqui também, são os módulos de expansão que podem ser inseridos no CLP para aumentar a sua capacidade, né? A imagem não está muito boa aqui, mas eu acredito que temos aqui umas 8 entradas, somando analógicas com digitais. E isso possibilita o que? Apenas temos um número limitado, né, de sensores e botões que nós podemos utilizar para o controle do sistema. Então, assim como também aqui na saída, né, ó, nós temos aqui 4 saídas apenas, né? Então isso limita a quantidade de equipamentos que nós podemos acionar. Então, para aumentar, né, essa capacidade, nós colocamos então os módulos de expansão, que aqui nós aumentamos aqui as entradas em 4, né? São 4 terminais agora de entrada. E nas saídas também nós adicionamos aqui, ó, mais 4 saídas ao sistema. Então, dependendo do CLP, você pode aí colocar quantos módulos. Falando de arquitetura básica, né, o que é que constitui
substitui o CLP propriamente dito. Como eu já falei aqui, o CLP ele é um computador, né? Então, como qualquer um computador, nós vamos ter uma unidade de processamento, né? Que é a CPU. Nós vamos ter as memórias onde serão guardados os dados de entrada e de saída para utilizado no programa, né? Porque aqui na CPU é onde o programa ele vai ficar rodando para fazer os controles, né? Nós temos aqui os elementos de comando, que no próprio CLP nós temos aqueles botões, né, que eu mostrei para vocês, na qual a gente pode fazer a programação no próprio CLP. E nós temos elementos de monitoração, que é exatamente aquele display que mostra o status da saída e de entrada. Não necessariamente o CLP ele vai ter um display, né? Ele pode ter um esquema de LEDs, né? Para informar quais são as entradas e quais são as saídas que estão ativas, né? Falando em entrada e saída, que são aquelas que eu mostrei, né? Os bornes lá no slide anterior, nós temos aqui os módulos de entrada e saída. Então, nós temos a interface de entrada e a interface de saída, que é exatamente onde são conectadas as entradas e, claro, as saídas dentro do CLP. Bem, o que eu posso conectar nas entradas? Bem, basicamente nós colocamos nas entradas os sensores, né? Os sensores, botões, as chaves fim de curso, tá? Esses sensores, eles estão lá no sistema, eles estão fazendo o controle do sistema, estão monitorando, né? Fazendo medições dos status do sistema. Por exemplo, eu posso medir pressão, posso medir temperatura, posso medir posição, localização, vários quesitos, né? Várias variáveis podem ser medidas para fazer o controle do sistema. Aí vai depender do sistema, né? Como é que você se deseja controlar ele, né? Então, esses dados obtidos pelos sensores vão ser enviados para o CLP. E no CLP ele pega esses dados e vai rodar no programa que você colocou no CLP. Então o programa ele vai pegar esses dados de entrada que foram coletados pelos sensores, vai interpretá-los para definir quem é que vai ativar. Então ele vai mandar um sinal para a interface de saída, né, assim que decidir quem é que vai ativar. E vai mandar esse sinal para os atuadores, que são as contactoras, né? As contactoras, então, ativam, né? Fazem a alimentação do sistema. Sensores, botões, chave fim de curso, pressostatos, fotocélula, teclado, tudo isso pode ser utilizado, né, como entradas no CLP. Os atuadores, que são as contactoras, né? Os atuadores são as contactoras, tá? Que tem capacidade, isso aqui é muito importante, né? Que tem capacidade de alimentar os equipamentos, que pode ser qualquer um, né? Um motor, nada específico, né? Qualquer coisa que você queira controlar, né? Uma peneiradeira, os motores, esteiras, válvulas, caldeiras, fornos, né? Elevadores, por aí vai, qualquer coisa que você queira controlar dentro da indústria. E é claro, pessoal, isso aqui é bastante importante, tá? Que esses equipamentos aqui, eles possuem uma alta potência, geralmente, né? E por possuir uma alta potência, eles consomem o quê? Uma alta corrente. É claro que um equipamento pequeno como um CLP, que é apenas um computador, ele não tem capacidade de suprir a necessidade de potência desses equipamentos aqui. Então a alimentação desses equipamentos não é feito pelo CLP, tá? O CLP apenas envia o sinal para os atuadores, que são as contactoras. E as contactoras é que vão alimentar essas máquinas. Vamos ver um exemplo aqui bem prático. Nós temos aqui uma caixa d'água, tá? É claro que isso aqui é um exemplo bem simples, que é ridículo utilizar um CLP para fazer esse controle, mas para a gente entender como funciona, então vamos considerar o seguinte: temos essa caixa d'água, tá? Essa caixa d'água ela é
monitorada, né? Ela é medido o nível de água através dessa boia elétrica que está aqui, tá bom? Então, quando o nível de água estiver baixo, essa boia ela vai enviar um sinal, tá, para a entrada do CLP. Tá? E nesse CLP, nós temos um programa que vai interpretar esse dado. Tá? Então, quando o nível de água estiver alto, o CLP vai interpretar de que a caixa d'água não precisa de água, né? O programa que nós vamos colocar lá tem que fazer essa análise. Bem, se a caixa d'água não precisa de água, então não precisamos ligar o motor. Então até aí tudo bem. Se o nível de água estiver baixo, e aí o sensor ele vai enviar o sinal para o CLP dizendo que o nível de água está baixo. Então o programa que está lá rodando dentro do CLP vai interpretar que precisa ligar o motor para mandar água para a caixa. Então é isso que o CLP vai fazer. Ele vai mandar um sinal de saída para ativar esse motor. Mas ele não vai ativar o motor em si, ele vai ativar uma contactora. Lembra da contactora? Quando nós alimentamos a bobina da contactora, o que ela acontece? Nós comutamos os contatos dela. Então nós temos os contatos de força que são normalmente abertos. E ao alimentar a bobina dessa contactora, que é o que o CLP está fazendo, ele vai o quê? Vai fechar os contatos de força e então alimentar o motor. O motor então vai mandar água para a caixa d'água até que o nível de água esteja alto o suficiente para a boia enviar o sinal para o CLP e o CLP interpretar isso e desligar a contactora e consequentemente parar de enviar água lá para a caixa d'água. Esse vídeo vai ficando por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre a linguagem de programação ladder que é utilizada dentro dos CLPs.